Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar sobre a vida de dois profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Eliseu foi chamado para ser preparado pelo profeta Elias. Elias já estava cansado e o Senhor já iria levar ele. E ele preparou o profeta Eliseu. E Eliseu foi muito fiel naquilo que Deus entregou para ele, que era o aprendizado. O profeta Elias, Deus falou para ele preparar outro profeta para ficar em seu lugar. Queria chegar a hora dele ser chamado por Deus. E teria que ter outro homem, e esse homem foi Eliseu. E Eliseu, ele não largou Elias até o final. E hoje vamos aprender com esses dois profetas o quanto é importante não parar na metade do caminho. Ele recebeu porção dobrada por ele ir até o fim, o profeta Eliseu. Então vamos orar hoje e pedir a Deus que em nossa vida, nosso propósito seja cumprido, o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Que o Senhor nos dê força para caminharmos e não deixar as coisas pela metade. 2 Reis, capítulo 2, versículo 6 em diante. Em seguida, Elias disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa em Eliseu, sobre Eliseu. E Eliseu recebeu a porção dobrada. Ele recebeu mais força do que Elias. Ele tinha a porção dobrada do Espírito que ele pediu, do Espírito Santo de Deus que se apoderou da vida dele, porque ele foi até o final com o profeta. Eles passaram muito tempo juntos e Eliseu ele não desistiu do seu
do seu propósito. Ele não foi até a metade do caminho. Quando o profeta Elias falou para ele: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Então, significa, ele foi até o fim. Se ele não fosse até o fim, ele não seria atendido. Se ele deixasse o profeta Elias na metade do caminho, ele não visse a hora que Deus o arrebatou para os céus, então Eliseu não teria a sua porção dobrada. E o pedido que ele fez? Ele não pediu qualquer coisa, ele pediu o Espírito, o Espírito profético. Quando pedimos coisas para Deus como sabedoria, entendimento, discernimento e o fruto do Espírito Santo de Deus, que é o amor pelas coisas que fazemos. Uma pessoa que faz com as coisas por amor, ela conclui aquela missão, porque ela não deixa pela metade. Quando uma pessoa não tem amor pelo que faz, ela não tem paciência, que é outro fruto do Espírito Santo. Ela não é uma pessoa amável, ela é uma pessoa difícil, ela não costuma terminar o que ela começa, ela deixa as coisas pela metade, porque quando uma pessoa encontra o verdadeiro amor pela profissão que exerce, pelas pessoas que ela ama, ela vai até o fim, ela não larga pela metade. Quantos filhos abandonam os pais na velhice porque eles não têm aquele amor pela família? Eles vão até a metade do caminho, mas sabendo que a porção dupla, a honra e todas as bênçãos do Senhor vêm através da obediência, de obedecer os seus mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, e teus dias se prolongarão aqui na terra. Uma pessoa que cuida dos seus pais, às vezes numa situação muito difícil, como é difícil cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Não são todas as pessoas que vão até o fim com os seus parentes, porque é uma missão muito difícil, mas tem muitos que vão até o fim e eles não desistem. Esses, com certeza, Deus honra em todos os lugares. Deus honra na família, honra com tudo que a pessoa precisa, Deus provê, porque a obediência, ela traz bênçãos. Aquele homem, aquele profeta novo que estava sendo, que foi chamado por Deus, ele poderia ter ido só até a metade do caminho, porque ele andou muito com Elias para aprender com Elias o comportamento, para ver como o profeta se comportava, e ele recebeu o chamado de Deus e ele foi até o final com o profeta Elias. Se ele tivesse largado, ele tivesse dito, então vá. Quando o profeta falou, fique aqui que eu vou até o Rio Jordão, ele teria ficado e ele não teria recebido o pedido que ele fez, que era herdar o espírito profético. Olha que como disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Muitas pessoas não recebem as bênçãos porque ela está fora da obediência. Ela não vai, ela começa algo que Deus entregou nas mãos dela e ela larga pela metade. Às vezes, uma pessoa, ela recebe uma família, ela constrói, Deus entrega para ela pede tanto, uma família, aí quando depois ela está cansada e ela não quer saber. E ela separa rapidamente do seu cônjuge, às vezes larga filhos pequenos, às vezes pessoas não querem cuidar de filhos especiais e abandonam. Na maioria das vezes são mulheres que ficam
com a sendo provedor da sua família sozinha, porque ela ama os filhos e ela não abandona. E tem muitos homens que largam suas famílias, não querem saber, falam que o fardo é muito pesado. Eu já conheço homens, eu vi pessoalmente, homens que eles foram abandonados pelas mulheres e eles não cuidaram bem dos filhos, e os homens conseguiram, os pais conseguiram a guarda de seus filhos e protegem e cuidam e batalham, não largaram pela metade a sua missão. Aqueles que vão até o fim com seus filhos e sabem que estão fazendo a coisa certa, educando da maneira certa. Nem sempre um filho, quando cresce, ele obedece a seus pais. Às vezes eles por más companhias, eles enveredam por caminhos errados. Mas os pais, por saberem que fizeram a coisa certa, eles são muito abençoados. Porque uma pessoa que sabe que fez, que cumpriu sua missão com o seu filho, ela não vai se sentir culpada. Ela pode até começar a se sentir culpada no início, mas depois Deus convence, Deus mostra. Você cumpriu sua missão. Não se preocupe, não se culpe. Só entregue os seus filhos nas mãos de Deus. Aqueles que enveredam por caminhos que não deveriam, você entrega nas mãos de Deus, ora por ele, pede a conversão dos seus filhos, mas o teu dever para com Deus aqui na terra você cumpriu. Então não se preocupa, porque você tem porção dobrada. Aquele que termina a sua missão, aquele que não larga pela metade, aquele que não abandona a sua família na hora da necessidade, aquele que não larga um parente na hora de uma enfermidade e cuida até o fim. São tantas coisas que às vezes pessoas, elas pedem tanto um negócio e elas vão, abrem aquele negócio, depois começam as reclamações, porque nem tudo são flores. Aquele profeta Eliseu, ele viu muitas coisas acontecendo, ele presenciou muitas coisas junto com o profeta Elias e ele não desistiu. Ele sabia que não ia ser fácil a caminhada com Deus, cumprir o propósito de Deus, mas ele foi em frente e ele não desistiu. Ele foi até o final, até o último minuto. Ele não largou o profeta Elias e ele recebeu aquilo que ele tão desejava. Então eu peço a Deus em nome de Jesus que te conceda o desejo do teu coração. Você que trabalha para o bem, você que luta pela verdade, para ajudar pessoas, você que cuida bem de sua família, você que se ama, você que quando Deus te entregou uma missão, você cumpre com amor. Que Deus te conceda o desejo do teu coração. Que o Senhor te dê a paz do Espírito Santo que excede todo o entendimento. E que te dê vitórias. E que na frente das outras pessoas, as pessoas vejam os milagres de Deus acontecendo. Assim como foi na vida daquele profeta, do profeta Eliseu. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Pois é assim que eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus, que todas as pessoas vejam os milagres de Deus acontecerem na tua vida e da tua família. Que você cumpra o propósito de Deus.
com muito amor, com gratidão, e o Senhor vai te abençoar na frente de todas as pessoas, e todos vão dizer: é a mão poderosa de Deus agindo sobre a vida daquela pessoa, agindo sobre a vida da tua família, de cada membro da tua família. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre da maldade humana e espiritual e te dê entendimento, nos dê entendimento, nos dê discernimento para governarmos, que nos faça cabeça, que nós pensamos com os pensamentos de Deus, que o Espírito Santo de Deus seja o teu aconselhador, seja o teu ajudador, seja o teu protetor e de cada membro das nossas famílias, e que afaste de nós todos os males e perigos, todas as más companhias, e que só coloque pessoas boas no teu caminho, no caminho de cada membro da tua família. Para a glória de Deus, eu oro já agradecendo pelas bênçãos de Deus liberadas na tua vida, no teu lar, no teu trabalho, nos teus caminhos, que você cumpra com a vontade de Deus e receba a porção dobrada das mãos do Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.